O filme da vez é um filme que muita gente adora. É um filme divertido, um filme leve e também real. O nome dele é Dinheiro Fácil e eu curti demais a experiência dele. Mas eu vou elaborar melhor nesse vídeo aí, vem comigo. Existem alguns filmes biográficos que contam histórias grandiosas de pessoas que mudaram totalmente a história da humanidade. E existem outros filmes biográficos que contam uma história pequena e que vão expandindo essa história até que a bolha explode. Ou ela amplia muito mais do que eles imaginavam, né? E é nesse segundo cenário que Dinheiro Fácil se encaixa. Toda a trama do filme se inicia quando Keith Gill, interpretado pelo Paul Dano, começa a fazer live fazendo suas apostas na Wall Street, né? E após ele viralizar com essas lives, ele atrai mais seguidores e mais gente aposta no mesmo que ele, e aí vai criando uma espécie de efeito manada ou uma bola de neve que mais pra frente vai estourar na cabeça de alguém, né? Essa é meio que uma sinopse desse filme Dinheiro Fácil e você já deve imaginar mais ou menos por onde ele deve pisar ou mais ou menos onde ele deve ir, certo? Então, é mais ou menos isso que nós temos aqui. Não temos muitas, sei lá, reviravoltas ou loucuras nesse filme. Mas eu acho que você vai gostar dele por alguns motivos e eu vou explicar eles agora. O primeiro ponto que eu acho que fez esse filme ganhar força é o quanto ele trabalha muito bem os seus pontos de vista. São totalmente diferentes, são de um milionário, são de um outro banqueiro, são de pessoas ali do meio, mas também existe a do Keith Gill, que é o personagem principal, o protagonista da vez, o interpretado pelo Paul Dano. E é nesse cenário do personagem interpretado pelo Paul Dano que a gente consegue ver outras histórias, digamos, mais palpáveis, mais conectadas com a gente. A gente consegue ver a história de uma enfermeira, a gente consegue ver a história de um atendente de uma loja, e aí fica muito mais palpável, né? Se a gente comparar com os milionários e milionárias que estavam passando um pouquinho antes. É claro, a gente poderia ter a melhor história do mundo, mas se a gente não tivesse uma direção boa ou um roteiro muito bom para explorar esses personagens e essas histórias, a gente não teria um filme tão bom assim. E aí que entra duas personagens principais, e eu não tô falando do filme mais, eu estou falando de quem fez o filme. A Lauren Shuker e a Rebecca Angelo, elas fizeram um trabalho excelente aqui. Se pensarmos que mais de 70 mil pessoas estavam acompanhando as lives e os conteúdos do Keith, a gente poderia achar que tem mais histórias do que essas poucas que escolheram para contar, certo? Certo. Mas o fato de trazer esses personagens mais mundanos, mais acessíveis, como a enfermeira, como a atendente, como o próprio irmão do Keith, essas escolhas foram que trouxeram o público para perto do filme. E isso é uma escolha perfeita, bem precisa no que eles queriam fazer. E isso realça ainda mais o trabalho e a qualidade desse diretor aqui. Craig Gillespie, ele também é conhecido por Eutônia e também pela série documental Pam e Tommy. E muito nessas produções a gente tem a falta de profundidade no tema central da história. Eu não tô pedindo para que ele explique toda a história da patinação no gelo, ou toda a história da Pam e do Tommy, ou também que ele mergulhe no Wall Street Bets, ou nos fóruns, ou no cenário de Wall Street. Mas sim, sei lá, como o Keith, que é o personagem principal, chegou a esses grupos, como ele decidiu fazer as lives, são coisas pequenas, eu sei, mas diante de um cenário em que o próprio filme trabalha como se as coisas que aconteceram aqui foram primordiais para uma mudança total em Wall Street, a gente precisa entender o que levou o nosso personagem principal a tá fazendo o que ele tá fazendo ali. São coisas pequenas, eu sei, mas no final das contas, tudo isso tem uma grande diferença no final. A gente já viu isso ser explorado e de forma até acho que um pouquinho mais aprofundada em A Grande Aposta, que é aquele filme do Christian Bale, do Ryan Gosling. Você sabe qual que eu tô falando, né? Se não sabe, pô, vale muito a pena assistir, viu? Então, o que eu tô pedindo não é algo impossível, né? Pelo amor de Deus. Quanto aos atributos técnicos, não tem muito o que falar. A fotografia não é um excepcional trabalho, a trilha sonora também não é muito marcante, mas os principais atributos são a direção, o roteiro e as atuações. E nessas atuações nós temos o Anthony Ramos como o Marcos, a América Ferreira como a enfermeira ou a Jenny, mas de todos os trabalhos o que se destaca mesmo é o Paul Dano, até
Eu acredito que ele é o melhor ator dali, daquela trupe. Isso porque o seu personagem pede duas frentes. Ele é um cara que nas frentes das câmeras ele é totalmente diferente, totalmente enérgico, ele faz piadinhas, mas na vida pessoal dele ele é um pouco mais tímido, retraído. Isso a gente consegue ver muito bem como o Paul Dano consegue fazer as duas coisas de forma primorosa. Ele é um bom ator, ele é um ótimo ator, né, na verdade. Essa é mais uma história de Davi e Golias que Hollywood fez, né? No caso, Dinheiro Fácil é uma história de Davi e Golias. E nessa história toda a gente vê que a união fez a diferença, tanto para derrotar o Golias aqui, quanto para dar as novas regras ao pessoal de Wall Street. Esse foi o meu comentário sobre Dinheiro Fácil. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, porque a gente vai ter mais vídeo aí e eu te encontro na próxima. Tchau, tchau.